E aí, galera, estamos juntos de novo para gravar mais um vídeo, né? E dessa vez um vídeo de filosofia, né? E o filósofo que a gente vai trazer hoje para esse vídeo, né, é o Nietzsche, né? Quase um espírito, né? Nietzsche. Pois é esse cara aí que a gente vai falar sobre ele, um alemão muito bravo, né? Um cara muito mal-humorado, mas que trouxe umas coisas bem interessantes, né, para a nossa atualidade. Eu costumo dizer que Nietzsche, ele é o coach dos ateus. É um cara bem legal, a gente vai falar aí sobre isso. Então a gente vai falar de um aspecto de Nietzsche, né, que na verdade ele divide em 4 partes, que é o niilismo. É uma palavra que vem do latim, né, que é o nada, ou então a gente poderia dizer que é a nulidade, anular. Anular a si mesmo ou anular perspectivas, tá certo? Pois bem, então a gente vai falar sobre isso. E aí Nietzsche vai desconstruir essa questão do niilismo. Nietzsche ficou muito famoso, mal interpretado, né? Quando as pessoas falam sobre a morte de Deus, né? Nietzsche é o cara que considerou que Deus estava morto, né? Na verdade, é um mau entendimento a respeito de Nietzsche. Não que Nietzsche fosse um teísta, né? Não se trata disso. Mas se trata de um fato de que Nietzsche apenas constatou, né, a morte de Deus, e ele tem os motivos dele para pensar isso. Mas, se é verdade que um filósofo que viveu no século XIX, ou seja, quase 200 anos atrás, ele disse sobre a morte de Deus, se é verdadeiro ou não, olha para a sua vida, olha aí para os países que nós temos, né, principalmente os países de primeiro mundo, os países mais desenvolvidos, e pensa se Deus está morto mesmo. Bom, a minha opinião fica só a dica aqui. Então esse nosso vídeo ele é baseado no que disse Dr. Roberto Machado, né, e Fernando Schiller. E aqui embaixo na descrição estará aí o vídeo deles dois para que você entenda melhor. São vídeos longos, né, de 1 hora e alguma coisa, além dos livros de Nietzsche, etc. E aqui a gente pretende fechar um pouquinho, já está ficando um pouco longo esse nosso vídeo, para poder falar sobre isso. Muito bem, ainda falando algo sobre Nietzsche, para você entender um pouco mais sobre esse camarada, Nietzsche foi um pouquinho controverso, antes da gente entrar na história do niilismo, né, segundo Nietzsche. Por que Nietzsche foi um pouquinho controverso? Nietzsche falava que o filósofo não podia ser casado, por exemplo, né, mas ele desejou casar. Nietzsche falou em vontade de potência, tal, não sei o quê, mas ele também chegou a pensar em suicídio. Então você tem assim umas controvérsias entre o que Nietzsche falava e o que Nietzsche vivia. Isso não significa dizer que o que Nietzsche escreveu seja desvalorizado pelo que ele viveu ou deixou de viver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É importante que a gente observe que a filosofia falada, aquilo que a gente precisa estudar, aquilo que está escrito, aquilo que a gente precisa tentar pensar, né, e observar se para nós aquilo tem um valor positivo ou um valor negativo. O que o próprio filósofo que escreveu viveu, isso é uma outra história, isso aí não tem nada a ver. Eu lembro aqui, nesse momento, que disse Jesus certa vez: ouça tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Então a gente passa aí por esse pensamento aí de Nietzsche. Até porque ele foi um cara que sofreu muito. Ele chegou a escrever dizendo que em 365 dias do ano, 200 dias ele sofria de dores terríveis. Então nesse espaço de tempo onde ele não estava sentindo dor, ele escrevia. Tá certo? Então, em 1882 ele escreveu A Gaia Ciência, depois escreveu Assim Falou Zaratustra, né? Que são os 2 livros que a gente vai tentar ver essa questão do niilismo aqui. Bom, dito isso, vamos partir aí para o primeiro niilismo. O primeiro niilismo que a gente vai falar é o niilismo negativo. É uma crítica de Nietzsche a Platão, Sócrates, né, a Aristóteles. Para Nietzsche eles destruíram, né, o pensamento grego. O que Platão e Aristóteles fizeram, né, o que Sócrates fez, foi racionalizar o pensamento grego, desvalorizar as coisas aqui que a gente vive, o momento que a gente vive aqui agora, né? Dar valor a algo superior ao tempo, aquilo que está na nossa vivência constante, e também o cristianismo, porque aí o cristianismo foi aquele destruidor porque promete algo futuro, que receberemos depois, e aí as pessoas passam a não viver o agora e tentar viver uma promessa futura. Então, para Nietzsche, isso é terrível. Isso aí é algo que não se deve viver. Vocês viram 2 vídeos nossos, que também estará aqui na descrição do vídeo, que é um vídeo sobre Apolo, Deus Apolo, o Deus da justiça, o Deus da organização, da beleza, né? O Deus do belo. Então, e também sobre Baco, né? O Dioniso, que é o Deus das festas, né? O Deus que não tem limite.
Enquanto que Apolo é o Deus que tem limite, Dionísio é o Deus sem limites. Então é justamente baseado nesses dois deuses que os gregos viviam antes de Sócrates. E essa forma de viver, uma forma onde você construía a sua história, aí você vai ter aquelas histórias magníficas dos gregos, e é por causa delas que você tem aí um Aquiles, um Hércules, etc., né, que determinam o seu destino, que eles vão buscar o que querem, ora fazendo a coisa errada, ora fazendo a coisa certa, mas tudo sendo feito conforme eles querem construir o seu nome na história. E era isso que Nietzsche admirava nos gregos, porém que a partir de Sócrates, a partir do cristianismo também, isso vai acabando porque você está limitado a uma lei divina e uma promessa futura. Então o agora passa a perder valor segundo Nietzsche. É óbvio que segundo os cristãos, o agora é justamente o agora que tem o maior valor, que aquela promessa que é feita para receber depois, já é vivida justamente aqui. Do contrário, não faz sentido. Bom, mas para Nietzsche é o inverso disso, tá? Então ele vai começar com o niilismo negativo. O que é o niilismo negativo? É aquele que nega o agora. É aquele que dá importância a algo superior ao tempo. Então na hora que Sócrates fala que existe um mundo das ideias, pela boca de Platão, na hora que o cristianismo diz que tem um céu depois daqui, então você tem algo superior ao nosso agora. E isso aí faz do homem um homem preguiçoso, um homem que não tem o valor dele mesmo, tem aquela força de herói que o homem deveria ter, né? Por exemplo, Nietzsche vai citar aí os grandes romanos, né, conquistadores e etc. E vai valorizar bem aí aqueles que conquistam, né, aqueles que têm muito impulso, muita força daquilo que eles querem. Então, é esse cara aí, esse conquistador, os Césares, né? Que Nietzsche vai dizer assim, olha aí um exemplo para você. Aquele cara que não está se importando com valores superiores, mas aquilo que ele quer, ele vai fundo e consegue. Tá? Então esse é o primeiro niilismo, considerado por Nietzsche, e a desvalorização dessa força, né? Do homem que vive pelos seus impulsos. Aí Platão vai falar que o mundo sensível, esse mundo que nós vivemos, dos olhos, do tato, etc., dos instintos, é um mundo mentiroso, é um mundo falho. O mundo perfeito é o mundo das ideias. E aí tem uma frase de Platão que talvez explique bem isso. A frase seria a seguinte: o tempo é a imagem móvel da eternidade. Ou seja, estarmos no tempo, esse tempo agora que você está vendo esse vídeo aí, ele é imagem móvel, ou seja, ele é menor do que a eternidade. Então é essa desvalorização do agora que vai ser criticada por Nietzsche, é essa negatividade sobre o que nós estamos vivendo aqui e agora, que Platão chama de, ou que Nietzsche chamará de niilismo negativo, desvalorizar o agora. Bom, então, retomando aqui, você sai de uma, historicamente falando, do período, né, apolíneo dionisíaco, onde o homem fazia sua própria história. Então você entra no niilismo negativo, que nega isso, que nega o sensível, tá certo? E agora você começa a entrar num niilismo reativo. Esse niilismo reativo é justamente do período de Nietzsche, né? No século XIX. É quando você tem aí a Revolução Francesa, é quando a ciência começa a se desvincular, né, da fé, da religiosidade. A ciência começa a se postular como um novo Deus, né? E aí os homens cultos, né, começam a ser ou teístas, que são homens que não têm relacionamento com a igreja, mas acreditam num Deus justo, num Deus poderoso, ou ateístas, né, e etc. Então você vai encontrando novos pensamentos, novas personalidades aí, que vão começar a fazer história, né? Que vão começar a forçar na história um novo tipo de pensamento, assim como fez Sócrates e Platão e a igreja cristã, né? Então nesse tipo de coisa chama-se niilismo reativo. É quando o homem começa a ser o centro da coisa e Deus fica do lado de fora. Nietzsche, ele já começa a entender aí que isso não vai dar certo, né? Nietzsche já percebe no século XIX que essa forçação de barra de colocar o homem no centro, no lugar de Deus, né, isso vai ser um desastre total.
Uma frase de Nietzsche seria: o deserto vai crescer. Plantar isso, né? Plantar essa novidade, a ciência, né? como a nova deusa, né? A verdade, a dona da verdade, na verdade será um trabalho estéril. Você vai trabalhar muito, não vai colher nada. Isso aí a gente viu assim, essa comprovação porque nesse período, né? Do século XIX para cá, a ciência veio errando muito e ela deixou, né, de ser a deusa da verdade, aquela frase antiga que se dizia assim: é comprovado cientificamente, ela perdeu sua força, tendo em vista assim, que a ciência começou a ser uma sucessão de erros. Você afirmava uma coisa e aquilo ali estava errado, você pegava aquilo ali e, cientificamente falando, estudava, comprovava e falava uma nova coisa sobre aquilo, né? E aí ainda não estava muito seguro e vai de novo. Então a ciência deixou de ser a dona da verdade e passou a ser algo que busca a possibilidade e a probabilidade, tá? Então deixa eu só, para que não se entenda, que eu não acredito na ciência, por exemplo. A ciência, ela fala, daquilo que tem uma base comprobatória. Então, quando a ciência quer falar sobre algo, ela pega uma base, ela vai tentar ali comprovar aquilo de alguma maneira, e a partir do momento em que a ciência chega a uma comprovação, pelo menos básica, do que ela pretende, e aí se formula algo a respeito. Deixa eu dar um exemplo atual nosso aqui para você entender bem. Por exemplo, alguns físicos, né, os físicos mais famosos da nossa atualidade, eles fizeram uma afirmação aqui que seria o seguinte: o universo quis, pôde e se autocriou. Olha que afirmação interessante. Nisso se queria dizer que o universo é eterno. Bom, mas na hora que você fala que o universo é eterno, tem essa tentativa, né, de dizer isso. Você fala que o universo quis, pôde e se autocriou. Essa palavra autocriou. Então você precisa de uma base comprobatória. A partir disso você formula, né, o pensamento científico. E aí você tem uma base comprobatória atual, onde se formula o pensamento de que o universo seria criador de si mesmo. O universo pôde, quis e se autocriou. Por que isso é contraditório e seria errado cientificamente falando? E aí os próprios cientistas já dizem que isso aí não deu certo. Por quê? Porque querer e poder subentende-se existência. Então o universo não poderia querer, poder e se autocriar, tendo em vista que ele querendo e podendo, ele já deveria existir. Então essas falhas, mesmo os grandes homens da ciência cometem, e isso não é de hoje, obviamente, então a coisa vai mudando. Então são essas falhas, aliás, esse crescimento, essa construção científica, ou de eu, ou de algo formulado que se tornou base para uma outra formulação, né, que Nietzsche já tinha visto antes, dizendo essa frase: o deserto vai crescer. Então o homem do século XIX é aquele que retira Deus e quer ser o centro das coisas, tal qual o homem vitruviano, né, de Leonardo da Vinci. Bom, a partir daí, Nietzsche ele vai trazer uma imagem interessantíssima, né, na Gaia Ciência, que é um homem que sai com a lanterna e sai perguntando, louco, né, chega na tarde e diz, durante o dia com a lanterna acesa, diz: onde está Deus? Nós matamos Deus. Ele vai falar isso, né, a respeito da morte de Deus. E o que ele quer dizer sobre isso? E aí tem um mau entendimento dessa frase de Nietzsche: Deus está morto, né? Quando o pessoal entende mal isso, a universidade tem uma piada sobre isso. Deus está morto, assinado Nietzsche. Depois, Nietzsche está morto, assinado Deus. É uma piadinha que tem na universidade, mas que depois que você vai ver aqui já uma explicação a respeito dessa frase de Nietzsche, não tem nada a ver, mas que é interessante afinal de contas, Nietzsche está morto. Ele quer dizer o seguinte: se você toma ciência, se o homem tenta ser o novo Deus, ele afasta a religiosidade, ele afasta o sentimento, ele afasta a fé, e aí Deus morre no homem. Mas também há quem diga que essa frase de Nietzsche, né, Deus está morto, essa comprovação de Nietzsche,
quer dizer o seguinte, se Deus existe, que era a tentativa, né, nos 1000 anos da Idade Média, dizer que Deus existe, então se ele existe, ele pode morrer. Mas na verdade o que Nietzsche quer dizer é que Deus morreu em nós, aqueles que colocaram seu pensamento, sua vontade no humano. Aí Deus morrendo aqui, o deserto vai crescer porque você arrancou Deus e você não vai conseguir colocar mais nada no meio disso, para substituir esse Deus. Daí, a gente tem aí, da parte de Nietzsche, um niilismo reativo. É quando o homem quer reagir e se colocar no lugar daquele pensamento platônico, daquele pensamento religioso. É quando o homem vai tentar tomar o seu lugar e se colocar no lugar de um Deus que está acima de todas as coisas e, obviamente, isso se tornou um desastre. É isso que a gente vai pensar. E aí, aquilo que a gente pensou passa a acontecer de fato. Você chega aí no niilismo passivo. O niilismo passivo é quando o homem começa a perder o sentido. Por que eu vou amar se daqui a pouco eu morro e tudo que eu vivi não serve de nada? Por que trabalhar, me esforçar, fazer tudo para quê? Se não existe um depois, é tudo somente o agora, né? E que agora é esse que não tem mais amor, não tem mais sentimento, não tem mais amizade, não tem nada, onde tudo é permitido, né? Onde eu não sou mais submisso a um Deus, eu estou submisso às minhas próprias vontades, aos meus próprios interesses. Aonde me levarão isso? Então você vai cair nesse niilismo passivo, que você não tem futuro, você não vê mais assim, você não tem mais para onde olhar, você não tem mais em que se esperanciar, porque o homem seria algo incapaz de substituir as esperanças, né? Então aí você vai entender melhor, né, o que os gregos falaram, né, quando a Pandora trouxe a caixa dela, né, e a esperança é um mal, né? Esse mal para o grego é esse mal. Você não tem o que esperar mais. Você não confia em você mesmo. Ou se você confiando em si, sabe que seu trabalho é inútil, então você não há mais o que esperar. Então você entra nesse niilismo passivo. O homem entra nesse niilismo passivo, onde só encontra o deserto. E aí se percebe que Nietzsche está certo. É por isso que ele fala que Zaratustra disse que vai levar as suas cinzas para a montanha, mas quando ele voltar vai tocar fogo na cidade. Aí de que se trata isso, né? Tocar fogo na cidade, etc. Levar as cinzas para a montanha. Cinzas, né, seria a destruição de Deus, a esperança, né, de um futuro, etc. E a coisa vai ficando difícil. Seria o autoconhecimento, né? Vamos começar a se conhecer. É mais ou menos assim o niilismo passivo. O progresso da humanidade se torna algo inútil, né? O homem não tem mais esperança, nem tem motivo para amar, nem para trabalhar, nem para fazer mais nada, né? Você perdeu aí o divino do homem. E aí é um homem triste, é um homem arrasado que você vai encontrar aí. Bom, você vai ter agora, a partir daí, uma solução que Nietzsche vai tentar propor. Ele vai colocar um novo ânimo no ser humano, tendo em vista que ficou muito claro, a partir desse niilismo passivo, que o homem não tem mais esperança. Antes da gente entrar nesse termo, eu queria trazer aqui uma imagem que Nietzsche coloca, assim falou Zaratustra, a imagem do pastor, que tem uma serpente negra e pesada em sua boca. Ela está mordendo ele desesperado, né, fadigado, com o peso daquela serpente. E aí, Zaratustra tenta ajudar o pastor, que não consegue arrancar dele aquela serpente, e dá um conselho, que seria morda a cabeça da serpente, arranca fora e cospe. Então, o pastor fica naquele desespero total, morde a cabeça da serpente, negra e pesada, né? É assim que ele traz, que cospe fora e se vê livre daquele mal. E vendo-se livre disso, ele começa a saltitar e a cantar e cantarolar e se alegrar com a sua libertação. Né? Do que se trata isso? Tudo que eu falei agora sobre o niilismo, sobre aquilo que Platão instituiu, aquilo que o cristianismo instituiu, e deixa eu fazer mais uma observação. Nietzsche não é contra Jesus Cristo. Nietzsche ele é contra o cristianismo. Aquilo que o cristianismo instituiu como verdade. O Deus da parousia, que virá e etc. Isso aí Nietzsche é completamente contra. Não só isso, mas também contra outras filosofias. Ele até fez um livro chamado A Filosofia do Martelo, né? O pessoal fala muito sobre isso. Bom,
Então Nietzsche vai tentar instituir o que os primeiros filósofos diziam. Você vai pegar aí os pré-socráticos, aquilo que eles falaram antes, aquela força que eles tinham, é isso que Nietzsche quer instituir. E é interessante isso porque você tem uma semelhança nesse passado e no presente. Vamos lá. Os pré-socráticos são responsáveis, né, pela separação do mito e do logos, que é algo que vem se tentando fazer desde então até aqui. Porque eles começam a pensar o mundo de maneira racional, e não de maneira pela fé ou pela religião. Tá? E como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu essa separação do mito e do logos? O homem começou a instituir a moeda, o comércio, as viagens e etc. E a partir desses novos conhecimentos, dessas novas possibilidades, o homem se afastou dos deuses e começou a viver para ele mesmo. No século XIX é algo muito parecido com isso, onde você tem a ciência, por exemplo, ou seja, novos conhecimentos, você tem o dinheiro como poder de troca e não depender mais de Deus, e você tem o comércio, que é a sua sustentação, então, e a ciência, que é a sua explicação. Então você tem um poder racional, um poder financeiro, e novos conhecimentos com novos povos, novas possibilidades. Por que você vai querer Deus? Se você consegue degolar um rei que era divino, você consegue fazer todas essas coisas no século antes, então por que é que você vai permanecer unido a um Deus? Então é muito parecido esses períodos históricos aí, né? E é disso que Nietzsche vem agora alertando. E agora que o homem está abandonado por Deus, e é assim que Nietzsche trata a vida, né? Ele trata a vida como se ele tivesse sido jogado na terra e abandonado ali. Isso, obviamente, se dá porque se você abandona Deus, se você se afasta de Deus, é que a Santa Agostinho, quando você se afasta de Deus, não é que Deus saiu de perto de você, é você que não o quer mais. Você arranca Deus do seu coração, você arranca Deus da sua cabeça, coloca ele de lado, e você vai tentar viver por si mesmo. E aí esse homem que tenta viver por si mesmo, que diz que Deus me abandonou. Que é aquele pensamento adâmico, a questão de Adão. A mulher que tu me deste que é culpada. Não, eu não sou culpado não, o culpado é a serpente. Então essa terceirização da culpa acontece no século XIX. O homem arranca Deus da história, o homem diz que ele veio do macaco, veio da ameba, mas de Deus não. Tá? Então esse pensamento, o homem é filho de uma ameba, mas não é filho de Deus. Até Belchior tem uma história, diz que uma música, né, que fala assim, o homem se destina a ser maior que Deus, ou ser filho de Adão. É uma escolha que o homem vai tentar tomar aí. E Nietzsche tomou uma terceira opção, que não é ser maior que Deus, mas também não é ser filho de Adão, mas é ser ele mesmo, o impulso e a força que o próprio homem tem. E Nietzsche vai chamar isso, essa potência, né? essa força humana de amor fati, amor fato. Tá? E esse amor fato que é um impulso para vencer um niilismo passivo que arranca do homem toda a sua potência, toda a sua esperança em si e não em outro. Então aí, agora que você entra no amor fati, você vai começar a encontrar uma solução da parte de mim. Que seria o amor fato. O amor fato é uma vontade, é uma potência humana, é uma força que atinge o seu máximo, tá? E o ser humano chega na sua plenitude. E Nietzsche, de fato, tentou isso. Você tem uma coisa interessante em Nietzsche, né? Que um barzinho, né? Um homem chega e pergunta para ele, Nietzsche, você é um cara que fala, mas não faz nada. Você não tem essa força que você vive, você não é um cara que espanta o mundo, né? Algo do tipo assim. E Nietzsche olha para um camarada assim, né? Ele vai falar assim, você faz o que todo mundo faz. Nietzsche olha para ele, e aí tem uma fogueira assim, ele vai lá, mete a mão, pega uma brasa, segura na mão assim, e fica olhando para a cara do camarada, com a brasa queimando a sua mão. E aí, caramba, esse camarada aí ou é doido ou acredita no que diz. Mas aí ele vê que o final da vida de Nietzsche, na verdade, ele era doido mesmo. Na verdade, Nietzsche era louco, né? E essa loucura se deu por vários motivos. Um deles é pela sua vida perdida em bordéis, por exemplo. Nietzsche pegou aí uma doença fatal para ele, que seria a sífilis, e ele já trazia no seu corpo um outro problema que vinha do seu pai, que era o amolecimento do cérebro. E aí, quando a sífilis atinge o seu máximo, em Nietzsche, ele está numa praça, e de repente ele agarra o pescoço de um cavalo, começa a apertar ali com toda a força e desmaia. Mas aí quando ele volta desse desmaio, Nietzsche já não é mais assim uma pessoa na sua razão. Ele se torna aí um anticristo, é assim que ele se coloca.
ele se coloca como o próprio Baco, né, o próprio Dionísio. E Nietzsche vai morrer de uma maneira terrível, triste. Ele vai tocar piano e aí vai citar frases como se ele fosse o próprio Dionísio, e morre aí nu, de uma maneira desgraçada, onde aquilo que ele tentava pensar como o melhor se torna o pior. E antes da gente continuar essa história, vamos falar desse niilismo ativo, esse niilismo que procura agora vencer todos os outros três. A gente viu que a gente vinha descendo. Primeiro, o homem perdeu suas potências. Depois, o homem tentou assumir o lugar de Deus, que é um lugar que não é o lugar do homem. Depois, o homem, percebendo isso, ficou ali entristecido e desesperado. Então agora você chega no niilismo ativo. E aí é onde o homem vai ter toda a sua força. Esse niilismo ativo ele vai trazer uma coisa interessante chamada o eterno retorno, que é o eterno retorno, né? É como se o tempo fosse eterno, o tempo que a gente vive, o agora, né? É algo que você vai fazer assim, eu vou gravar esse vídeo, vou gravar o melhor vídeo, porque ele vai se tornar eterno. Ele sempre voltará, né? Eu terei que fazer o vídeo de novo e eu não vou poder mudar nada. Por quê? Se eu mudar alguma coisa, mudou tudo. Então o eterno retorno de Nietzsche é um pensamento, não é uma realidade, é um pensamento de que tudo que eu faço vai voltar de novo e voltando para me fazer mais uma vez, eu terei que fazer então hoje perfeitamente. Seria mais ou menos o que os egípcios pensavam sobre a vida pós-morte, né? Que você precisa ali estar sempre retornando e refazendo, retornando e refazendo. É o que você tem no pós-morte, só que isso para Nietzsche é uma coisa, é um agora. Não é depois da morte, é o agora. Então é como se o tempo fosse eterno, não é um eterno como a gente tem linear, é um eterno cíclico, é um círculo, como os gregos pensavam ali no tempo de Dionísio, no tempo de Apolo, né? Um tempo cíclico, nasce, cresce, nasce, reproduz e morre, cresce, nasce, reproduz e morre. Então é esse cíclico aí que é o eterno retorno de Nietzsche, que você precisa viver bem hoje, porque quando isso voltar, você estará vivendo bem de novo, e bem outra vez, e sempre bem. Então, esse é o primeiro aspecto, né, esse eterno retorno. Mas para que você viva bem, você precisa ter potência, né? Você tem que ter ali aquele amor à vida, né? Você tem que ter uma vontade, vontade de potência. A sua vontade dá um impulso na força que você tem. Você tem que acreditar nisso. Tem uma vida ali onde você, de todo momento, vive bem, vive da melhor forma possível. Não posso dizer que Nietzsche viveu isso aí, mas posso dizer que é um bom conselho da parte dele. Que você tem essa vontade de potência e viva bem o agora, porque isso provavelmente voltará depois. Embora isso não possa ser comprovado de forma alguma, mas esse pensamento, essa possibilidade, né, seria a escapatória de Nietzsche, né, no seu niilismo ativo, contra todos os outros três niilismos, né? Eu não posso mais pensar no nada, na impotência, na destruição. Não é esse o pensamento que eu vou ter. O pensamento que eu vou ter agora, ao contrário disso, né? Não é que as coisas não façam sentido mais, não tem um para onde, né? Agora tem um para onde. Primeiro eu tenho vontade de potência, em segundo lugar eu tenho o eterno retorno. Aí. Uma imagem parecida com isso seria Sísifo. E aí sim, essa é uma história que eu pretendo tomar quando a gente for falar sobre a história da cultura grega, né? A história de Sísifo. É o cara que enganou a morte e o castigo dele foi tentar colocar a pedra na montanha e ele nunca conseguia, a pedra caía de novo e ele tenta de novo. A gente fica sempre nessa história de tentar colocar essa pedra lá em cima. Bom, se Sísifo for seguir, for seguir o conselho de Nietzsche, então ele teria que amar aquela pedra e dizer assim, poxa, o que eu tenho é isso, a única coisa que eu tenho pro resto da vida é tentar colocar essa pedra lá em cima, mesmo sabendo que ela vai voltar, então eu não quero saber se ela vai voltar, então o que eu vou fazer agora. E agora eu vou amar essa pedra, eu vou amar essa tarefa, eu vou fazer o melhor que eu puder para colocar essa pedra lá em cima. Se ela vai cair, eu vou ter que tentar de novo, isso é outra história, eu não penso no futuro, mas no agora, nessa força e nessa potência. Essa aí é o que a gente tem de Nietzsche a respeito do niilismo, né, esse conceito desse coach dos filósofos, para que a gente possa viver bem, viver o agora com o máximo de potência, pensando que isso poderá voltar e sendo assim,
deverei fazer o melhor que eu posso. Um detalhe, se você quiser, deixe o seu like. Se você puder, se inscreva, já que não custa nada. O like e inscrever-se vai pegar esse vídeo e apresentar para outras pessoas. Comenta aí embaixo se você quer falar alguma coisa, saber algo mais sobre Nietzsche. Ah, eu gostei que você explicou, eu queria saber mais sobre tal coisa de Nietzsche. Ou sobre outros filósofos, né? Tendo em vista que esse vídeo aqui é do quadro da filosofia, tá? A gente tem os vídeos de cultura grega, vai lá e fala, queria saber sobre tal coisa. Por exemplo, uma pessoa, e o meu abraço para ela, pediu para me dar uma olhada naquele filme O Poço, né? no outro vídeo da cultura grega e fazer um comentário a respeito. Eu vou dar uma olhadinha e ver se ele é mais filosófico, se ele é mais antropológico, vou ver se ele é mais sociológico. E a partir do que ele representar, a gente vai escolher aqui em qual quadro nesse nosso canal a gente vai postar um comentário sobre esse filme. Bom, foi um pedido, eu prometo que eu vou atender esse pedido sim, em outro momento, mas aqui, se é o quadro de filosofia, comenta aqui embaixo o que é que você quer saber de filosofia. Se é de cultura grega, comenta lá no vídeo de cultura grega. Se é sobre ciência, se é sobre religião, comenta nos nossos vídeos aí e a gente vai poder falar para você coisas interessantes que lhe interessam, né, que sejam bem importantes. Valeu e até a próxima. Aquele abraço.